À medida que continuamos nossa jornada épica através da única história da Bíblia, descobrimos um homem muito talentoso, José. Ele vive com humildade e caminha em fidelidade. A história de José interpretando sonhos na prisão é poderosa. Ela demonstra que os propósitos de Deus estão sempre se desenrolando. Mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo, ela ilustra a importância de permanecer fiel e humilde, confiando que Deus está agindo nos bastidores. Ao retomarmos a história em Gênesis 40, José foi injustamente preso após fugir das investidas da esposa de seu senhor. Teria sido fácil para ele se tornar amargo ou perder a esperança, questionando por que Deus permitiu tal sofrimento em sua vida. Em vez disso, vemos um homem que continua a caminhar com integridade e dependência de Deus, mesmo na escuridão da masmorra. E é nesse cenário improvável que Deus orquestra um encontro divino. O copeiro-chefe e o padeiro do faraó são lançados na mesma prisão sob os cuidados de José. Certa noite, ambos têm sonhos que os deixam perturbados e perplexos. Quando José percebe a aflição deles, oferece-se para interpretar seus sonhos, mas não antes de fazer uma declaração crucial. As interpretações não pertencem a Deus. É uma declaração profunda, a humildade e a fé de José. Mesmo que Deus lhe tenha dado a capacidade de interpretar sonhos, José rapidamente dá o crédito a quem realmente pertence. Ele reconhece que seus dons não são dele, mas tem o propósito de apontar os outros para a soberania e a bondade de Deus. E à medida que José ouve os sonhos e oferece suas interpretações, vemos essa soberania plenamente manifestada. Ele prevê que dentro de 3 dias o copeiro será restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro será executado. E de fato, no 3º dia, no aniversário do faraó, tudo acontece exatamente como José havia dito. É uma demonstração impressionante do poder de Deus e de seu tempo perfeito. Mesmo no sofrimento de José, Deus estava tecendo uma história que eventualmente levaria à salvação de muitas vidas. A restauração do copeiro mais tarde se provaria fundamental para a libertação de José da prisão e sua ascensão ao poder no Egito. Mas neste momento, tudo o que José podia fazer era confiar e permanecer fiel ao que Deus havia colocado diante dele. Há tantas lições valiosas que podemos extrair deste capítulo. Primeiro, vemos a importância da humildade ao administrar os dons e oportunidades que Deus nos dá. É tentador assumir o crédito por nossos sucessos e usar nossas plataformas para ganho pessoal. Mas José nos mostra um caminho diferente, um caminho de entrega contínua e de direcionar os outros para Deus. Ele entendia que sua capacidade de interpretar sonhos não era para exibir sua própria sabedoria, mas para revelar a sabedoria do Senhor. Em segundo lugar, somos lembrados de que o tempo de Deus é sempre perfeito. Mesmo quando parece dolorosamente lento, José teve que esperar 2 anos inteiros após interpretar os sonhos, antes de ver qualquer sinal de libertação. O Salmo 105:19 nos diz: até que se cumprisse o que ele predissera, a palavra do Senhor o provou. A fé de José foi refinada no cadinho da espera, enquanto ele continuava a confiar no plano de Deus, mesmo quando ainda não era visível a olho nu. E por fim, vemos o poder de permanecer fiel nas pequenas coisas, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. José não fazia ideia de que sua bondade para com o copeiro um dia levaria à sua libertação e promoção, mas ele continuou a servir com excelência e compaixão, mesmo nas tarefas mundanas da vida na prisão.
Sua vida nos mostra que nossa obediência nos lugares ocultos é tão importante quanto nossas plataformas públicas. Lembro-me de uma verdade poderosa que minha esposa frequentemente compartilha comigo. Como pastor, houve momentos em que preguei e vi muitas pessoas entregarem sua vida a Jesus, e outros momentos em que ninguém respondeu. É fácil assumir o crédito pelos sucessos e me culpar pelos fracassos. Mas minha esposa me lembra gentilmente: se você não assume o crédito quando muitas pessoas respondem, então também não precisa assumir a culpa quando ninguém o faz. O seu papel é ser fiel ao que Deus o chamou para fazer. Deixe que ele se preocupe com os resultados. Isso é uma lição que José levou a sério. Tanto na prisão quanto no palácio, ele se concentrou em honrar a Deus e servir aos outros, não em construir sua própria influência. E no fim, essa fidelidade foi exatamente o que Deus usou para posicioná-lo para o incrível propósito que ele estava destinado a cumprir. Então hoje pergunte a si mesmo: você está vivendo com essa mesma humildade e fidelidade? Você está usando seus dons e oportunidades de uma maneira que aponta os outros para Jesus? Você está confiando no tempo e nos propósitos de Deus, mesmo quando não consegue ver o quadro completo? Caminhe em obediência e fé, sabendo que nosso Deus está sempre agindo, tecendo até mesmo seus capítulos mais difíceis em sua bela história de redenção. À medida que você fixa seus olhos nele, ele o usará de maneiras que você nunca imaginou, para sua honra e sua glória.